ter dificuldade com cálculo tributário. Eu queria dizer que esse episódio é o episódio da série Professora Juraci Silva Responde. Professora Juraci Responde, que vai ao ar toda terça-feira, como nós já estávamos todas as terças-feiras aí em contato, aqui no Instagram, também no Facebook e também no YouTube. Nesta série de vídeos, a gente traz aqui as respostas daquelas caixinhas de esclarecimento, dúvidas colocadas lá pelos alunos, seguidores, sobre direito tributário e como alavancar a advocacia, como alavancar o faturamento da sua advocacia tributária. E nessa semana, excepcionalmente, nós estamos fazendo aqui um programa ao vivo, como parte aí da série, né, que nós estamos fazendo para o aquecimento da semana da virada jurídica. Sim, é a virada na sua profissão, na sua carreira. Gente, aqui, essa formação vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de maio. Eu tenho certeza que vai agregar valor a todos e serão aí 3 aulas totalmente gratuitas em que eu mostrarei o caminho passo a passo, né, para você alavancar a sua carreira de uma vez por todas no direito tributário, né? Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto aqui, né? Meu nome é Juraci Silva, sou professora, doutora, advogada tributarista há mais de 18 anos, já lecionei aqui fora do país, foi uma experiência muito marcante para mim, e hoje eu vou responder a pergunta que não quer calar, né, que colocaram aqui na nossa caixinha de perguntas da semana passada, que é, aliás, eu até agradeço a todos que participam, comentam, então interajam conosco. Ontem na nossa live houve muita interação, eu fiquei muito contente com todos os comentários que aqui foram deixados. E eu agradeço, inclusive, a todos que participam e peço para que coloquem na caixinha dúvidas, questões que vocês queiram trazer. E a pergunta de hoje, né, professora, como não ter dificuldade com cálculos tributários, né? Como não ter dificuldade com cálculo tributário? Né? Então, é esse o desafio dessa noite. E nós temos que começar dizendo o que é um cálculo tributário. Né? O que é o cálculo tributário? Então, todo cálculo tributário, ele existe para uma finalidade específica. Então, deixa eu aproveitar aqui para dar uma boa noite para a Neuva, que acabou de entrar, e agradecer aí pelo prestígio. Neuva, muito agradecida. A Neuva, uma colega muito querida. Então, eu tenho que iniciar contando para vocês que o cálculo tem uma importância muito grande. O cálculo tributário, então, ele é aquele que vai indicar, vai dizer para o advogado, né, vai mostrar para a gente, né, o valor da causa. Então, o cálculo é feito para saber a quantidade de tributos que são indevidos, ou que precisam ser restituídos, dependendo do caso, onde uma pessoa física ou jurídica tem uma questão ligada ao direito tributário. Isso ocorre não só no direito tributário, o quantum debeatur, ele é obrigatório em toda a processualística, toda a peça inicial deve constar o quantum debeatur, que em latim quer dizer o valor da causa, o quanto que efetivamente
aquele que está movendo o judiciário pleiteia junto ao juízo. Ele está visando para o juiz o que é que ele quer que o juiz entenda como correto e justo a seu favor. Então, aqui, olha a importância do cálculo, no caso aqui, o cálculo tributário, né? É o quantum debiatur da ação tributária. Aqui, gente, mesmo para sabermos, os cálculos tributários é imprescindível para se ter conhecimento prévio, então, do valor da causa, que será a base de cálculo dos nossos honorários advocatícios e o valor que, efetivamente, o nosso cliente terá de proveito econômico, no mais das vezes, né? Na maior parte das vezes. Então, é esta a ideia do cálculo tributário. Então, os impostos federais, estaduais, municipais, então tem lá as suas alíquotas, o tipo de regime das empresas, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Então tem que se saber aí as alíquotas distintas, né, de cada tributo, como deve ser calculado o tributo. E aí, então, dependendo do faturamento da empresa, obviamente, a apuração de como foram recolhidos os tributos, então, vai identificar esses valores, né? Então, todo tributarista deve ter acesso, então, a essas tabelas, né? E eu queria aproveitar, então, gente, para agradecer a presença do Nunes, que ontem contribuiu imenso na nossa live. Seja muito bem-vindo, Nunes. Pedro, Ana, todos, eu fico muito feliz aí com o prestígio de vocês e considerem-se mil vezes bem-vindos por mim aqui nesse momento. Nós estamos, então, a falar sobre o cálculo tributário, né? Então, o cálculo tributário, todo tributarista deve ter acesso, então, às tabelas e anexos, normalmente existem nas respectivas normas de cada tributo, né? Nós estamos falando na maioria das vezes, então, os tributos que vão ser objeto aí de uma recuperação tributária, né? E, eventualmente, ou outras circunstâncias, mas vamos nos fixar aí nessa hipótese. E a partir daí, você, ao saber, então, o imposto, a alíquota, a parte do cálculo em si é muito mais simples e matemática. Sempre iremos multiplicar o valor da base de cálculo pela alíquota. E já agora, vale a pena nós lembrarmos que a gente vai ter efetivamente que ter em mente qual a tese que nós vamos aplicar para que esse cálculo seja mais exato. Deixa eu aproveitar, então, e falar uma boa noite aí para minha amiga e colega Marli Abdala, muito querida. Marli, muito obrigada, viu, pelo prestígio, pela presença. É muita honra para mim todos estarem aqui comigo nessa noite. E aí, né, nós temos que saber aí quais são os benefícios, né? Nós sabemos o que é cálculo, já sabemos que o cálculo realmente é muito importante para nós, então, identificarmos o valor da causa. E sabemos também que os elementos determinantes para que nós tenhamos aí o valor da causa tem ligação estreita com a forma de se calcular o tributo e como a legislação, antes de mais, né, nós temos toda uma hierarquia, vamos lembrar aí do Hans Kelsen, com o princípio da hierarquia das normas a ser respeitado, e, efetivamente, para a gente demonstrar para o juiz, né, que existem questões constitucionais que estão acima das normas gerais e questões de normas gerais que estão acima
dos eventuais decretos, etc., 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 que nós vamos ter que levar em linha de conta para chegarmos, então, ao valor da causa ou cálculo tributário. Então, o cálculo tributário tem uma grande valia nesse momento de nós termos em mente, né? Que isso daí, em que isso nos beneficia, né? Vamos lá. Então, o cálculo tributário, ele tem uma grande valia para se ter aí os valores aos quais o nosso contribuinte terá direito de reivindicar junto ao fisco, seja o fisco federal, estadual, municipal, enfim, ele vai efetivamente reivindicar. E vejam que aqui poderá, então existem aqui algumas hipóteses, né? A hipótese de, efetivamente, o contribuinte com seu advogado entenderem bem e ingressarem no âmbito administrativo. Seja muito bem-vinda. E nós estávamos falando que é importante que nós saibamos dos benefícios, né, que o cálculo tributário traz para a gente, que ele é de grande valia, inclusive para nós levantarmos os valores que o nosso cliente, o contribuinte, terá direito de reivindicar, seja do governo federal, estadual ou municipal, seja no âmbito administrativo, seja judicialmente, né? Seja no judiciário, não é verdade? E serve também para se ter a exata noção do valor que efetivamente nós vamos reivindicar, para saber se vale ou não a pena entrar na briga, né? Vamos pensar assim, como pensa o nosso contribuinte. Será que vale a pena entrar na briga? Entrar na disputa? Na... E aí, contratar aí, ou não, o empresário é importante ele ter isso em mente para ele saber se ele contrata ou não aí essa prestação de serviço advocatícia para contratar aí também, eventualmente, um período contábil para ingressar com uma ação judicial ou iniciar com procedimento administrativo. Então, com o cálculo tributário, tanto o advogado como o cliente vão ter a oportunidade de avaliar o valor que se pode ter de proveito econômico para se avançar com a contratação e ingresso com eventual ação ou procedimento. Ou seja, não é uma grande oportunidade de negócio? É uma grande oportunidade de negócio. Aliás, o cálculo, ele serve, inclusive, para você avaliar se é negócio, né? Se é negócio. O que está diante da gente? O que existe em termos de proposta? Né? Dentro de alguns parâmetros, a gente pode avaliar, inclusive, se é ou não uma grande oportunidade de negócio ingressar com aquela reivindicação, ir à frente com a reivindicação ou não, né? Existe também esse momento de avaliação, que o cálculo tributário também auxilia o profissional e, inclusive, o contribuinte nesse aspecto. E eu me recordo que um colega fez aí um cálculo prévio, né, para mostrar para o cliente, porque existe aí um diagnóstico, gente, que a gente pode fazer um diagnóstico prévio, né, não tão aprofundado, mas um diagnóstico prévio para a gente ter uma noção já, né, com alguns valores que nós possamos ter acesso, né, da empresa, valores, né, inerentes à questão que a tese envolve, e ele, então, ficou muito entusiasmado e mostrando para o cliente ficou mais entusiasmado que ele ainda e fechou o contrato com ele, né? Então, é muito importante o cálculo tributário, né? Porque é quando o benefício, aquela solução que você vai apresentar para o cliente, vai dar a exata noção
do quanto seria o benefício e quanto que o empresário efetivamente irá se beneficiar quando da resolução da lide. Atenção, esses valores todos são corrigidos com a Selic. Então, é importante também que, mesmo que... Então, ok, nós vamos levar em linha de conta a Selic para o cálculo dos últimos 5 anos, né? Nós temos aí a nossa legislação que permite que a gente vá até os últimos 5 anos e traga todos os valores a serem reivindicados nos últimos 5 anos com a correção da Selic. E, além disso, então, esse seria o cálculo tributário para se levar a lide adiante. No entanto, existe também a hipótese de nós termos aí uma ideia de que, se eventualmente, por algum motivo, nós tivemos recentemente a pandemia, que foi o caso, né? Se essa ação eventualmente tiver um percalço qualquer e ela se demorar, ela também, ao final, terá a sua devida correção, né? Também haverá a devida correção monetária. E então, essa é um case de sucesso que serve aí para a gente ilustrar a importância de nós termos aí o cálculo tributário, né? Como que serviu de referência aí para ele fechar aí um negócio, porque encheu os olhos do decisor, no caso, o empresário, que ele entrou em contato e ele rapidamente fechou com ele o contrato de prestação de serviço, já pegou a procuração de justiça e já ingressou com a ação. Então, mais ou menos, o colega chegou a confidenciar comigo que os cálculos prévios que ele apresenta aí para o cliente são sempre um pouco mais baixos. Então, ele não vai fazer um cálculo por cima, ele vai fazer um cálculo por baixo. Isso é uma dica, hein, gente? Uma dica de ouro. Eu acredito nisso, é verdade, porque o ser humano ele tem essa questão de se alimentar de uma certa expectativa. E se você efetivamente calcula mais ou menos, até um pouco abaixo. E quando vem o valor mais exato, levando em consideração todos os detalhes, eventuais notas de saída, e o valor cresce, ele fala, nossa, excelente, maravilhoso. Então, ele me confidenciou que ele propositalmente, então, ele fez aquele cálculo tributário prévio, que é para dar uma ideia de quanto vai ser o valor da causa para o cliente, ele fez um pouquinho abaixo. E então ele surpreendeu mais uma vez o cliente quando efetivamente ele apresenta para o cliente o valor exato que o contador fez com maior exatidão. E aí a expectativa, quando você surpreende o cliente, né, com o valor da causa real e definitivo, ele vai efetivamente ficar mais feliz. Isso daí é psicológico, mas vale a pena a gente aplicar. É muito interessante essa questão da gente entender um pouco mais o ser humano, né? Então, e é muito importante você falar, então, pelo menos um exemplo, né, de como você fez um cálculo de ação sua, ou no detalhe aí, você pode, inclusive, contar aí. Eu, uma vez, fiz a visita de uma loja que era de peças. Então, como a gente estava pensando em oferecer a tese do monofásico, os produtos monofásicos são tributados na primeira fase, né? E ele, então, tinha recolhido indevidamente um tributo que não era para ele ter recolhido, uma vez que já tinha sido recolhido lá na primeira fase. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu realmente não tinha tido ainda acesso às notas de saída, mas perguntei para ele, mais ou menos, qual que é o seu faturamento mensal? E aí ele falou assim, 100 mil, 120 mil. Eu falei assim, bom, sendo 120 mil por mês que você tem de faturamento, você imagine que, multiplicando, nós vamos ter aí o valor
de tanto, fiz a conta dos últimos 5 anos, né, que ele iria recuperar. E aí eu já pude, então, trazer para ele o valor da causa por aproximação. Claro, foi uma prévia que eu muito provavelmente uma prévia ainda, né, com uma certa um cálculo não tão exato, um pouco menor, e possibilitei então ele ter uma ideia do valor da causa, né, para ele pensar de uma forma mais tranquila com relação aos benefícios que ele iria, então, ter com a ação e ter mais tranquilidade, inclusive, para assinar o contrato de prestação de serviço com a certeza de que o valor da causa seria mais ou menos por ali, né? E, claro, né, eu também, como sou uma boa ouvinte, aproveitei e também fiz o mesmo que o meu colega, surpreendi aí o cliente com um valor maior posteriormente, com o valor da causa um pouco maior, né? Que ele ficou mais feliz, inclusive. Deixa eu aproveitar, dar uma boa noite aí para o Renato. Renato, muito obrigada por estar nos prestigiando. Fico muito feliz com a sua presença. Renato, um advogado muito querido, um colega do coração, trabalha com a gente lá no centro do nosso escritório. Então, muito obrigada, viu, Renato, pelo carinho aí, pela presença e prestígio. E eu gostaria, então, de saber se vocês gostaram aí do assunto que nós trouxemos, da dúvida que nós tiramos da colega, espero que tenha sido bem satisfatória, e deixem aqui os seus comentários. Amanhã, durante toda essa semana, e a próxima, nós teremos live todos os dias no mesmo horário. Então, eu conto com a presença de todos, mais uma vez aí, amanhã, nesse mesmo horário. Muito agradecida mais uma vez pela presença de todos. Espero que todos estejam amanhã comigo aqui nesse mesmo local e horário. E um grande abraço a todos. Até mais.